Quarta-feira, quase 10 horas da noite, eu acabei de encerrar um atendimento do nosso grupo, onde uma cliente muito querida contou o testemunho dela de reconciliação, contou como foi ficar mais de um ano separada. Ela procurou minha ajuda depois de um ano e um mês que estava separada e contou como é que foi todo esse processo de reaproximação. E lá no grupo de hoje, um dos questionamentos que as meninas trouxeram, tem algumas meninas novas que fazem parte do grupo, Bruna, ele disse que não me ama mais. Uma delas falou assim, ele falou para uma pessoa que me ama muito como a mãe do filho dele, mas que ele não me ama mais como mulher. Vamos entender o porquê que isso acontece? Vamos entender o que leva a pessoa a falar isso e o que é. Qual que é a diferença entre ele me ama como a mãe do filho dele, mas não me ama como a esposa? Para a gente entender isso, para você compreender esse cenário, eu preciso que você imagine a seguinte situação. Como que você conheceu teu marido? Tenta lembrar. De antes de vocês namorarem, como que você conheceu ele? Eu vou colocar um panorama geral, tá? Imagina que você estava num grupo de amigos e ele era um amigo em comum de algum dos integrantes do grupo. E você bateu o olho nele, ele te viu e você sentiu atração por ele sentiu atração por você. Tá? Aquela vontade de conhecer, sabe aquela vontade de conversar? Isso, gente, é despertado pelo inconsciente. Existe o processo que leva a você sentir essa atração quase que instantânea por um homem no seu inconsciente individual, e existe um movimento coletivo, por exemplo, aquele tipo de homem que vai atrair a grande maioria das mulheres. Mas existe também o que está no teu inconsciente individual. Vou te dar um exemplo. Se eu vejo um homem malhado, eu vou achar bonito? Vou, mas não vai me atrair. Porque na minha cabeça, tá? Essa é uma crença que eu tenho, não é verdade, mas na minha cabeça é. Homem malhado é igual problema. Ou não tem assunto. É uma crença. Eu sei que nem todo homem malhado é assim, mas é uma crença, né? Então, na minha cabeça, o que me atrai mais é eu olhar para um homem e ver que ele tem ali o arquétipo do sábio, aquele homem com barba, que usa óculos, que está bem vestido. Isso é o individual. A maioria das mulheres vão olhar e vai bater o olho no homem forte e vai achar lindo, aquilo vai atrair de forma inconsciente, quase que instantânea. Esse movimento, gente, ele é o primeiro nível do amor. É o movimento do amor eros, do desejo, onde você quer estar cada vez mais com a pessoa. Você quer sentir o cheiro dela, você quer ouvir a voz dela, você quer encontrar com ela. É aquele movimento do início do namoro, aquele movimento bobo, que faz com que você queira encontrar a pessoa o tempo todo, ficar no telefone por horas, mandando mensagem o dia inteiro, enviando memes, enviando vídeos que você vê, música que você vê, que você acha que a pessoa vai gostar, aquela vontade de ter esse contato constante. Esse primeiro nível é o amor eros, tá? Ele é o mais básico de todos os três, ele é o mais instável de todos os três. O que acontece, tá? Quando você começa a estar junto da pessoa, você começa a fazer coisas para agradar essa pessoa. Você vai fazer um jantar para ele, você vai fazer um almoço para ele. Ele vai te levar para jantar, ele vai começar a te agradar, te trazer presentes. Vocês vão começar a fazer coisas juntos e esse tempo de contato, você vai começar a cuidar dele através do servir e ele cuidar de você através do servir. Esse é um segundo nível do amor. Ele vem através de ações. Seja um simples café que você vai servir e vai levar para ele. Esse segundo nível, ele começa a ser construído através do servir, a gente chama ele de afeto. Então, quando você se casa, você está com alguém que você sente vontade de estar junto o tempo todo, e você está com alguém que você quer agradar e que te agrade. Então, você se casa com essa pessoa, você sobe ao altar.
você admira ele te admira. Você tem vontade de passar a vida ao lado dele. Aquela fase dos recém-casados. Então vocês sobem ao altar, fazem uma promessa, se casam diante de Deus, diante de uma assembleia, diante da família, e se unem ali junto com Deus. Vocês trazem Deus para fazer parte desse casamento, desse cordão de 3 dobras. E essa parte, esse amor, ele é indissolúvel. Se você não entender isso, você não entende o processo de restauração. Porque não faz sentido nenhum você lutar por alguém que diz que não te ama mais. Quando ele fala que não te ama mais, ele está dizendo que os 2 níveis de amor acabaram. Ele está querendo dizer que o quê? Que não existe mais admiração. Só que como na nossa cultura o amor está muito associado ao sentimentalismo, ele vai entender que eu não tenho mais esse sentimento, logo eu não amo mais. Isso é uma mentira, porque o amor é uma escolha, uma decisão. Mas vamos entender como é que chega lá para ele poder te falar essas coisas, tá? Então pensa o seguinte, vocês estão vivendo essa fase, vocês têm ali o desenvolvimento do amor eros, vocês construíram o amor afetivo, e então começa a convivência. Com a convivência, você não convive só com... Gente, desculpa se eu estou sendo redundante nas palavras, eu estou fazendo aqui, não, esse vídeo não vai ter corte, o áudio também provavelmente não vai estar dos melhores, que meu microfone ainda não chegou, então desculpem, mas assim, vamos lá. Com a convivência, começa a surgir também os defeitos. Você começa a ter uma convivência com os defeitos dele. Pensa o seguinte, você morava com os teus pais antes, ou você dividia apartamento com alguma amiga. No começo era tudo maravilhoso, depois você começa a passar a conviver com os defeitos da pessoa, e essa convivência ela vai ficando um pouco mais difícil. Quando você se casa e sai da casa da tua mãe, ou sai da casa dessa amiga, parece que o convívio fica mais fácil. Porque, é claro, você não está convivendo com os defeitos da pessoa ali o dia inteiro. Então, digamos que vocês se casaram e um dia ele vacilou com você em alguma situação e você ficou com raiva. Você falou assim, também eu não vou fazer a comida que ele gosta. Ponto, deixou de servir. Também hoje a gente não vai namorar. Ponto. Negou. Negou namorar. E aí ele também começa a ficar com raiva e fala assim, também eu não vou mais trazer o chocolate que ela gosta. E esse movimento vai se retroalimentando de maneira que vocês parem de servir um ao outro. Vocês diminuam a atenção que um dá ao outro. Você para de demonstrar para ele o quanto você o admira. Ele para de demonstrar para você o quanto ele te admira. E vocês começam a colocar muita atenção nos defeitos um do outro. Vocês não têm mais a conexão. Vocês não conseguem mais se reconectar. Quando vocês vão conversar, é só sobre problemas. É só sobre as contas, sobre os filhos. E, gente, de onde que vai surgir o desejo? Para onde que o desejo vai numa convivência assim? A partir do momento que não existe mais o afeto envolvido, que o afeto vai se perdendo, que o afeto vai se diluindo, onde não existe mais esse esforço para o cultivo, onde vocês começam a se ver como colegas de apartamento, o desejo pesa muito. Só que não tem mais aquela necessidade de conquistar. O desejo ele acaba se tornando difícil, desafiador, irascível. Porque o que é proibido é mais gostoso, né? Então, assim, você conquistar uma pessoa com quem você não é casado ainda é desafiador, é gostoso. Quando você já conquistou, o manter intimidade, o manter relação é desafiador. Porque você não quer ter intimidade, você não quer ter relação com a pessoa que está te irritando o dia inteiro.
Então, passa a ser muito exigido do desejo. Mas, ao mesmo tempo que você não tem mais afeto, você não tem mais diálogo, você deixa de conhecer aquela pessoa. Só se ama aquilo que se conhece. Você não sente vontade de ficar com uma pessoa que você nunca viu na vida, que está ali na rua. Se um homem te abordar, você vai se sentir invadida. A partir do momento que você está morando na mesma casa com teu marido, que você não conhece mais ele, que ele vem te abordar para querer namorar, você vai se sentir invadida, você vai se sentir usada. E aí onde começa a se perder isso. Os símbolos no inconsciente começam a se inverter. Então você para de ver ele como aquele homem admirável e começa a vir o símbolo do menino na tua cabeça, do fanfarrão, do palhaço. E ele começa a trocar o símbolo na tua cabeça também. Na cabeça dele também, perdão. Ele vai começar a te ver como um general, porque você nesse tempo precisou ter muita energia masculina por conta da falta de atitude dele. Você precisou começar a ter muita energia masculina, ou você começou a precisar agir como a mãe dele. Sendo você uma mulher hétero, sendo ele um homem hétero, quando esses símbolos se invertem, você vê ele como uma menina ou como um moleque, o desejo some mesmo. Porque, gente, você não escolhe olhar para uma pessoa e desejar essa pessoa. O desejo simplesmente vem, ele acontece. E é aí onde ele fala: eu não te amo mais. O que ele está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer que eu não te admiro mais e não tenho mais desejo por você. A boa notícia é que isso é a parte mais fácil de ser reconquistada, através da tua reconstrução pessoal. No vídeo anterior, que eu coloquei aqui no perfil, eu comentei que eu vou fazer um vídeo só falando sobre o processo de restauração pessoal, né? Mas o que acontece, gente? Muitas pessoas erram nesse processo porque a reconstrução, ela tem um processo inverso da conquista do início do relacionamento. A conquista do início do relacionamento, ela surge, ela se dá através do amor eros, através do desejo. Na restauração, a conquista, a reaproximação, ela surge através do afeto, através dos atos de serviço. E aqui eu não estou falando que você tem que ser empregada dele, não é isso. Não distorça as minhas palavras. Ato de serviço é qualquer coisa que você faz pela pessoa que demonstra que você está prestando atenção nela, algo mínimo, que está além das suas obrigações e que você vai fazer por amor genuíno sem esperar nada em troca. Quando você começa a ter esses atos de serviço, a primeira coisa que você vai notar é que o amor, ele volta no teu peito. E o amor voltando no teu peito, a pessoa começa a se sentir amada. E vocês começam uma reaproximação, muitas vezes pela amizade. A mulher que estava dando testemunho no nosso grupo hoje, ela contou justamente isso, que a reaproximação deles durou alguns meses pela amizade. Só depois que eles vieram a voltar a ter contato como casal. E aí ele vai começar a ter afeto por você, você vai começar a ter afeto por ele, vocês se reconectando, vocês voltando a ter diálogo, se reconhecendo, o desejo volta e o amor volta. Consegue entender? É um processo inverso da conquista. Inclusive, quero deixar aqui o convite para vocês participarem do grupo. O link vai estar aqui na descrição. Eu faço atualmente atendimentos em grupo e atendimentos individual. O link vai estar aqui na descrição. Mas, voltando, né? Se vocês pararem para analisar, por exemplo, o mito de Eros e Psique, Eros pediu que Psique não o traísse, e aí tem uma traição específica ali, pesquisem eu não quero que esse vídeo fique muito longo, tá? Pesquisem depois aí sobre o mito. Psique traiu a confiança dele, e ele foi embora.
Eros, ele é filho de Afrodite. Eros é o cupido, tá? Então, ele nasce desse desejo, ele nasce da beleza. Quando Eros foi embora, Psique pediu, ela foi atrás da sogra, pedindo que a sogra colocasse, dissesse onde o filho estava, que a sogra reconectasse eles. Só que isso não funciona, porque o amor, ele nasce da beleza, mas ele não, na reconexão, não adianta você ir atrás da beleza. Tanto que a Afrodite mandou que as servas dela maltratassem Psique. Eu posso fazer um vídeo só analisando esse mito para vocês, vou até fazer depois. A Afrodite maltratou Psique e passou para ela várias provas. E, gente, o amor nessa fase de restauração, ele vai nascer dessas provas. Você vai ser maltratada se você for ficar se comparando. Querer que, se eu me arrumar, ele vai voltar. Gente, isso... você precisa, sim, recorrer à Afrodite, entendeu? Recorrer à beleza, mas não é isso que vai sustentar. O que vai sustentar são as provas que você vai passar. O que vai provar o teu amor é o fogo. Entenda o processo, eu vou repetir quantas vezes for necessário. O processo de reconciliação, ele começa pela amizade. O que é a amizade? É que eu coloco amizade para vocês entenderem, tá? É aquele amor genuíno onde ele vai entender que eu estou fazendo não porque eu quero que ele volte necessariamente, mas eu estou fazendo porque eu quero. Eu estou fazendo porque eu amo. E nesse tempo ele vai te observar. Pensa o seguinte na tua cabecinha, vamos colocar para funcionar. Imagine que ao invés de ser você, fosse ele que quisesse restauração. Então, nesse processo, ele mudou, ele se restaurou e ele começou a ir atrás de você. O que você vai pensar? Ele só está fazendo isso porque quer que eu volte. Quando eu voltar, vai ser tudo como era antes. A mesma coisa acontece na cabeça dele. A diferença aqui é você que está buscando a restauração. Por isso, a gente precisa dessa mudança constante, porque ele vai te observar. Ele vai te testar, mesmo que de forma inconsciente. Para aí sim ele começar a se desarmar e começar a colocar os sentimentos dele em jogo, para ele baixar as armaduras do modo de defesa que ele tem. Quando ele fala assim, eu não te amo mais, ele também está falando porque ele quer se convencer daquilo. Que é uma mentira dita 1000 vezes se torna verdade. E aqui, gente, vamos deixar uma coisa bem clara. Eu não estou falando de namorico. Não estou falando disso, estou falando de casamento, matrimônio, onde vocês têm uma aliança, onde vocês têm promessa, tá? Quando a gente é casado, não se viu há 2 anos, a gente não tem nem filho. Termina isso aí mesmo e vai refazer tua vida com alguém que tem os mesmos valores que você. Tá? Eu não tô falando daquele casal que mora junto, não se tratam como namorados, não é isso, gente. É aquela pessoa que você conheceu, poxa, você sabe que ele é um homem bom, você conhece os valores dele, você conhece a família dele, você sabe que ele não é quem ele está sendo. Inclusive, tem vídeo aqui já no canal falando sobre a questão da personalidade acessória, tá? Volte ao básico. O básico funciona. Qual que é o problema, gente, aqui? Se eu chegar aqui para vocês trazendo algo muito difícil de ser feito, você vai falar assim, tá vendo? Eu não consigo porque a Bruna me trouxe algo muito difícil. Mas eu estou trazendo algo básico. E a responsabilidade é tua, tá na tua mão. Então, acredite, o básico funciona. O afeto é importante. Tá?
Quando o meu filho nasceu, nos primeiros meses eu não cuidava muito dele. Eu estava ali fazendo meu mestrado, então ele passava muito mais tempo com a minha mãe. A minha mãe cuidava muito mais dele para mim. Eu pegava ele basicamente para dar mamar, para fazer dormir, mas durante o dia era basicamente ela que cuidava dele. O amor que eu tinha por ele era quase que o amor de uma irmã mais velha. A partir do momento que eu comecei a cuidar mais dele, que a minha mãe já não estava mais tão presente, o amor por ele começou a brotar no meu peito. E, consequentemente, o dele por mim. Porque antes ele só queria saber da avó. Normal, ela que cuida dele, ela que faz o que ele precisa, ela que dá carinho, ela que demonstra amor. Não inverta a ordem. Respeite a ordem natural de como o amor cresce. No começo, o amor nasce do desejo, nasce da beleza, nasce de Afrodite. A reconstrução do amor passa por provas, tá? Eu vou trazer essa análise do mito para vocês, porque ela é muitíssimo interessante. Meus amores, fiquem com Deus. Se tiverem alguma dúvida, escrevam para mim, que eu vou responder vocês em vídeo, tentar ajudar e auxiliar ao máximo. Um beijo.